Gravando. Muito obrigada, bom dia a todos. Hoje, 18 de setembro de 2024, iniciamos a sessão da 8ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, que está sendo gravada. Estão presentes na sessão de julgamento eu, Isabel Nil, doutora Maria Helena Tinoco, doutor João Carlos Silag, doutor Flávio Arantes, doutor Gildo Domingues, representante fiscal, que eu agradeço antecipadamente ao pedido de substituição. Seja bem-vindo, doutor Gildo. Também registro a presença dos advogados para a realização de sustentação oral e acompanhamento dos julgamentos, doutora Caroline de Souza, doutora Isabela de Samatoso Maia, doutor Silvio Gazaneu Júnior e doutor Rogério Campos Paiva. Bom, muito bem. Dando início aqui à sessão, o processo é 41.47.925 Seara Alimentos, processo de relatoria da doutora Maria Helena. Doutora Maria Helena, está presente a doutora Caroline para a realização de sustentação oral. Eu passo a palavra para a doutora e deixo aí a sugestão para a realização da sustentação, doutora. Então, presidente, pela ordem, o meu voto será pela conversão em diligência. Eu quero saber se eu leio se a representante vai mesmo hoje realizar a sustentação oral, como que eu devo fazer? Doutora Caroline, a proposta da doutora Maria Helena é a conversão de julgamento em diligência. Nós temos duas opções. A doutora lê o voto, se todos acompanharem, Tá. e a doutora Caroline achar melhor, ela faz a sustentação oral no retorno. É melhor, então, doutora, fazer isso. Caso tenha alguma oposição, enfim, se a doutora Caroline quiser fazer a sustentação, aí eu abro a palavra. Pode ser assim? Pode ser. Melhor, né? Doutora Caroline? Bom dia a todos. Obrigada, doutora Isabel, pela palavra. Eu opto pela primeira opção, então, doutora Maria Helena, por gentileza, queira ler o voto e eu farei a sustentação no retorno. Tá bom, tá bom. Obrigada. Obrigada, doutora. Doutora Maria Helena, com a senhora, então. Então, são 4 infrações, mas estão em discussão apenas 2. Esse processo ele já teve decisão de primeira instância desfavorável, foi distribuído já nesse tribunal para a 4ª Câmara e, na ocasião, foi convertido em diligência para o agente fiscal autuante. O processo foi remetido e o agente fiscal autuante ele não cumpriu. Então, eu só vou ler o meu voto rapidinho, que não é grande. Conforme narrado, quando da distribuição do recurso à 4ª Câmara, o julgamento foi convertido em diligência nos seguintes termos. Desta feita, é com força que reputo necessária a conversão do presente julgamento de diligência para que o senhor agente fiscal autuante se manifeste de modo conclusivo e objetivo sobre o teor da tabela em formato XLS, constante do link trazido às folhas 127, se o totalizador das notas fiscais na infração, mencionado na infração 2.2 do auto de infração corresponde exatamente ao valor estornado. Se verificada a coincidência referida no item 2 acima, se resta comprovada a validade do valor estornado. E se a memória de cálculo apresentada em formato XLS junto ao referido link justifica a quantia estornada. O seu agente fiscal assim se manifestou. As informações em link externo, em princípio, não fazem parte do processo, porém, na eventualidade de serem consideradas válidas pelo órgão julgador, devem ser analisadas pelo órgão de julgamento. Ele prossegue. Compete ao órgão julgador analisar as provas existentes no processo. Portanto, lhe cabe conferir se as provas juntadas pela defesa são adequadas ou inadequadas para suportar a tese de defesa, evitando qualquer cessamento de defesa. Ele cita o artigo 26. Os órgãos de julgamento apreciarão livremente as provas, devendo, entretanto, indicar expressamente os motivos do seu convencimento. Conclusão.
O fisco apresentou as provas tempestivamente, de forma clara, convincente, se manifestou sobre as provas produzidas pela defesa e espera que o julgamento conclua pela preponderância das alegações descritas no auto de infração, com base nas provas juntadas. Verifica-se que a autoridade autuante não atendeu ao determinado pela Quarta Câmara, sob o fundamento: as informações em link externo, em princípio, não fazem parte do processo. Na eventualidade de serem consideradas válidas pelo órgão julgador, devem ser analisadas pelo órgão de julgamento. E o fisco se manifestou sobre as provas produzidas pela defesa. Ou seja, o que se depreende da manifestação é que, por constar na decisão o número da folha em que foi apresentado o link, certamente concluiu o senhor agente fiscal que se tratava de documento novo, juntado ao recurso ordinário. No entanto, equivocou-se o nobre agente autuante, pois o link trazido às folhas 1267 se reporta ao documento 2, acostado à defesa. Assim, se a Câmara Julgadora determinou a conversão do julgamento em diligência para a manifestação da autoridade autuante, assim deve cumprir a autoridade designada, no caso, o senhor agente fiscal, nos exatos termos em que determinado, ainda que os documentos fossem novos, juntados ao recurso. Ainda, não cabe ao agente fiscal decidir se as provas serão apreciadas ou não pelo julgador ou órgão de julgamento. Repita-se, se houve determinação para manifestação, assim deve ser observado. Dessa forma, considerando que o determinado pela Quarta Câmara não foi atendido pelo agente fiscal, que, pelo contrário, expressamente se manifestou no sentido de que a apreciação cabe ao órgão de julgamento, necessária se faz novamente a conversão do julgamento em diligência, para que a determinação seja atendida, visto que necessária para a correta e devida apreciação do recurso. Ressalto por oportuno que, ainda que os documentos tivessem sido juntados ao recurso, o que não se verifica ao caso dos autos, partir do entendimento que o princípio da verdade material deve ser perseguido na esfera administrativa e, por decorrência, considero legítimo o recebimento de documentos na fase recursal. Vale dizer, se há a possibilidade, ainda na esfera administrativa, da comprovação ou não das alegações apresentadas pelo contribuinte, inclusive para afastar futura alegação de cessamento de defesa e decreto de nulidade da decisão proferida, tais documentos devem ser recebidos e analisados em busca, repita-se, da verdade material, bem como para evitar maiores danos à fazenda pública, em eventual discussão judicial, condenação nas verbas de sucumbência. Ante o exposto, voto pela conversão do julgamento em diligência para que o senhor agente fiscal atenda ao anteriormente determinado e, de forma objetiva e conclusiva, se manifeste sobre o teor da tabela em formato XLS, constante do link trazido às folhas 1267 do recurso ordinário, manejado pela recorrente. Frise-se que esse link já havia sido apresentado pela recorrente em sede de defesa, DOC 2 juntado à defesa, logo não se trata de documento novo. Se o totalizador das notas fiscais mencionadas na infração 2.2 do presente auto de infração corresponde exatamente ao valor estornado, se verificada a coincidência referida no item 2 acima, se resta comprovada a validade do valor estornado e se a memória de cálculo apresentada em formato XLS junto ao referido link justifica a quantia estornada. Após manifestação da recorrente e da representação fiscal, retorne os autos para julgamento. Na hipótese de restar vencida, retorne os autos à minha relatoria para apreciação de mérito. É como eu voto, senhora presidente. Então, eu entendo que não foi apreciado. O fiscal simplesmente falou que o que ele tinha, a manifestação estava ok, todos os documentos estão ok, e eu acho também que ele se equivocou, porque ele entendeu que o documento era novo, e não é novo. Foi apenas ressaltado mais uma vez no recurso. Ele já havia sido juntado à defesa. É isso, senhora presidente. Doutora Maria Helena, parabenizo pelo voto, pela análise. Antes de passar a palavra para os demais, representação, tem algum apontamento? Alguma consideração? Nenhuma objeção ao pedido de diligência. Obrigada. Doutor Silag, doutor Flávio. Vou acompanhar a relatora. Obrigada, doutor Silag. Bom dia a todos. A única observação que eu faço é que eu estou tentando acessar o link aqui e não estou tendo acesso ao arquivo XLS. Alguém tentou?
acessar, o link para mim não está ativo aqui. Agora, eu não Deixa- sei se é por causa da VPN, da Cefaz, que bloqueia. Deixa eu ver aqui. Eu não tentei, mas deixa eu ver. Aparece como servidor não solicitado, o URL solicitado não foi encontrado nesse servidor. Talvez Será se pedir para não está mais reativar o disponível? link, talvez É. não esteja mais disponível. Acho que já demorou Doutora, tanto tempo consegue? retificar. Claro, com certeza. Eu faço uma manifestação aqui em complemento de diligência, a despeito desses documentos, né, já terem sido mencionados lá na defesa, mas de fato faz algum tempo, então juntarei ainda hoje uma manifestação com a atualização do link para acesso. Senhora presidente, será que não é melhor editar o voto? Voltei, desculpa, acho que travou aqui. Perdi um minuto. Doutora, consegue reativar o link? Consigo sim. Tá, só um minutinho, doutora Marilena. Acho que já está disponível, doutora. Já. Eu vou editar só para falar para reativar o link, né? Uhum. Ficou assim, vê se vocês concordam, só para não ter que retificar de novo. Depois da determinação da diligência, antes de determinar a manifestação da recorrente, eu coloquei previamente, tendo em vista o transcurso de tempo, deverá a recorrente protocolar petição reativando o referido link para viabilizar a diligência determinada. Pode ser assim? Aí depois vem após manifestação da recorrente. Doutora, não seria interessante colocar um prazo bem curto Sim, né? no prazo de 5 dias? Porque já vai, acho que direto. Como é que fica isso? Vai direto o processo aqui para representação? E se protocolar antes de ir, como é que fica? Alguém sabe me responder se depois o AFR consegue acessar o processo? Se já vai para ele direto, se o contribuinte protocolar a petição, aí ele não vai ter acesso, alguém sabe me responder? Ou ele consegue ter acesso a tudo? Eu não sei Eu realmente acredito, como é que é esse trâmite. eu acredito que o fiscal terá acesso ao processo, inclusive com a petição que a parte juntar, né? Então, Mesmo que eventualmente o sistema mande para ele antes do protocolo. não, o sistema vai mandar para ele antes. Ah, Vai tá. E mandar para mesmo ele assim ele antes. consegue. Tá.
Tá bom. Então, se ele consegue acessar, doutora. Eu acredito que assim como quando o processo está com o juiz relator a relatar, Aparece a petição. aparece a petição, acho que da mesma forma, né? Tá. Não, estou me certificando, porque vai que, né? Ficou assim, ó, previamente a remessa à autoridade autuante, tendo em vista o transcurso de tempo, deverá a recorrente, no prazo improrrogável de 15 dias, protocolar petição reativando o link para viabilizar a diligência determinada. Pode ser assim? 15, doutora? 5? 5, tá. Perfeito. Tá bom? Então, pronto. Feito. Assim. Tudo bem? Todos de acordo? Bem. Então, vamos lá. Então, vou encerrar o debate. Quórum. Ação. Muito bem, então, o processo 41.47.925, o julgamento foi convertido em diligência. Doutora, quando fique atenta aí ao prazo que foi concedido pela doutora Maria Helena, e no retorno, se a senhora quiser fazer sustentação oral, embora eu tenha registrado já aqui que o sistema pede, no retorno aí a senhora poderá fazer sustentação oral, se assim quiser, tá bem? Perfeitamente, agradeço a todos pela atenção e desejo um bom dia. Obrigada, doutora, para a senhora também. Bom dia. Bom, encerrando a votação. Encerrar o julgamento. Ok. Então, vamos para o próximo, 50.12.556, Abbott Laboratórios, processo de relatoria do Dr. Silag. É um recurso ordinário e está presente a doutora Isabela para a realização de sustentação oral. Doutora Isabela, bom dia novamente. Bom dia. Doutor Silag vai fazer uma breve apresentação do caso, depois é aberta a palavra para a senhora. Tá bem? Perfeito, agradeço. Obrigado. Bom, desculpe que eu não havia ainda cumprimentado os meus pares, os patronos que nos assistem, então, bom dia a todos. Trata-se de um recurso ordinário, diante de uma decisão de primeira instância que julgou auto de infração procedente. Os autos já haviam sido convertidos em diligência pela primeira instância para o núcleo fiscal de cobrança para verificar se havia sido devidamente quitado, conforme afirmado pelo contribuinte, o débito fiscal relativo ao item 1 foi certificado, portanto, remanesce em julgamento apenas o item 2. O item 2 do auto de infração trata do crédito indevido do ICMS decorrente de aproveitamento de créditos relativos a bens destinados ao ativo imobilizado do estabelecimento, escriturados no CIAP e relacionados a saídas subsequentes a título de locação ou de comodato de bens e equipamentos em operações que não são tributadas pelo ICMS. Esse é o relatório. Muito obrigada, doutor Silag, doutora Isabela. Perfeito. Bom, ilustríssimos conselheiros, ilustríssimas conselheiras, bom dia. Primeiramente, agradecer a oportunidade de sustentar oralmente as razões para provimento do recurso ordinário para vossas senhorias. Bom, como bem relatado pelo ilustre conselheiro relator, o auto de infração trata apenas sobre o item 2, porque o item 1 já foi superado com a quitação, era uma parcela bem pequena do auto de infração, então seguimos apenas o recurso extraordinário, recurso ordinário com relação ao item 2 da autuação. Tá? A questão posta sob análise agora é o suposto aproveitamento
supostamente indevido pela Abbott de créditos de ICMS, que foram de fato escriturados no SIAP, de bens adquiridos para o ativo permanente da Abbott, tá? Pelo que alega a fiscalização, o entendimento esse que foi chancelado pela decisão de primeira instância, esses bens, eles teriam sido objeto de saídas subsequentes não tributadas e eles seriam também bens que teriam destinação alheia à atividade da Abbott no entender da fiscalização. Pois bem, justamente por equiparar a saída posterior incomodata e locação a uma saída não tributada, a fiscalização autuou a empresa Abbott justamente para cobrar esses créditos que foram aproveitados quando da entrada desses bens no estabelecimento da Abbott para o ativo permanente. Nós temos um tópico preliminar de nulidade inicial por erro na capitulação, especialmente porque o auto de infração ele foi lavrado como se a suposta infração ela tivesse amparada no artigo 20, parágrafo 1º da Lei Candir, que fala que não dará direito ao crédito às entradas de mercadorias resultantes de operações isentas ou não tributadas ou alheias à atividade do estabelecimento. Bom, aqui tem o núcleo da suposta atividade alheia à atividade do estabelecimento, que será abordada adiante, um pouco mais à frente na minha sustentação oral. Mas aqui fala de entrada isenta ou não tributada. Bom, é importante que fique claro que não há qualquer controvérsia quanto ao fato de que a entrada desses bens no estabelecimento da Abbott foram tributadas. Isso sequer é questionado pela fiscalização. Então, o que a Abbott entende é que nesse núcleo do artigo 20, parágrafo 1º, o que estaria sendo questionado pela fiscalização seria o fato de, supostamente, esses bens serem utilizados para atividades alheias à atividade da Abbott. Pois bem, quando muito, caberia eventualmente até um enquadramento no parágrafo 5º do artigo 20, que fala de saídas sim, e não entradas subsequentes de prestações isentas ou não tributadas, o que não foi o caso, e justamente há um argumento preliminar de nulidade por erro na capitulação. Mas superada essa premissa de erro na capitulação do dispositivo tido por infringido, existem dois focos aqui no mérito. Então, a fiscalização ela alega que os bens adquiridos para o ativo permanente da Abbott eles seriam destinados a fins alheios à sua atividade, e para que fique claro que não são bens utilizados para fins alheios à atividade, é importante esclarecer quais foram esses bens adquiridos. Bom, a Abbott a Abbott Laboratórios, ela é uma empresa que ela vende reagentes, ela fornece diagnósticos, medicamentos, diversas outras, todas essas atividades no ramo de diagnósticos, tá? A partir do momento que a Abbott ela vende um reagente para os seus clientes, que em geral são hospitais ou laboratórios, esses reagentes eles servem para serem postos em contato com o material coletado para que seja feito um diagnóstico com relação ao que está se examinando. Quando a Abbott ela vende um reagente, ela precisa de máquinas específicas de tecnologia para que esse reagente seja colocado em contato com o material coletado num ambiente adequado, nessas máquinas que são adquiridas pela Abbott, para que saia o diagnóstico que é justamente a pretensão. Pois bem, essas máquinas adquiridas pela Abbott, elas fazem parte do seu ativo permanente, justamente porque quando a Abbott vai vender o reagente, ela precisa ceder ou locar o equipamento, porque senão o reagente fica um fim em si mesmo. O reagente não tem serventia nenhuma se ele não é posto em contato com o material coletado e examinado dentro de uma máquina que é o local adequado, uma máquina de alta tecnologia. Então, essas máquinas adquiridas pela Abbott para o seu ativo permanente, elas são bens infungíveis, porque são máquinas de alta tecnologia, que não podem ser substituídas, e elas são bens extremamente essenciais à atividade da Abbott, porque justamente a partir do momento que ela vende o reagente, a máquina tem que acompanhar em locação ou a título de cessão para o cliente, que é um hospital ou um laboratório, para que dentro das suas facilidades, eles possam colocar o reagente em contato com o material coletado justamente para que saiam os diagnósticos. Então, assim, não há que se falar em utilização dos bens para atividade alheia à atividade da Abbott. É justamente para que sejam feitos os diagnósticos pelos seus clientes, em contato com os reagentes, inclusive vendidos pela Abbott. Então, essa primeira questão fica superada na medida em que, de fato, é comprovado que as máquinas são utilizadas para esse fim e esse fim exclusivamente. Pois bem, quanto a
Segundo a alegação da fiscalização, quanto à saída da saída não tributada posteriormente, o que deveria levar ao estorno do crédito apurado quando da entrada dessas máquinas no estabelecimento da Abbott, é importante que fique claro que aqui é apenas uma saída física, não há uma saída jurídica, não há uma circulação de mercadoria passível de ensejar a incidência de CMS. Não há fato imponível de CMS nessa situação. O que acontece é, por a Abbott estar fornecendo reagente aos seus clientes, ela precisa necessariamente e obrigatoriamente fornecer as máquinas para que esse reagente entre em contato com o material coletado. A partir do momento que esse material é coletado nos laboratórios e nos hospitais, essas máquinas precisam estar fisicamente no cliente, seja um laboratório, seja um hospital, para que essa análise clínica seja feita de forma adequada. Sem a máquina, a Abbott sequer poderia vender os seus reagentes, porque sem a máquina o reagente não tem serventia nenhuma, ele precisa ser colocado em interação com o material coletado por meio da máquina, que é uma máquina de alta tecnologia. Então, na verdade, o que acontece é, a Abbott adquire essas máquinas para o seu ativo permanente, elas fazem parte do seu ativo permanente, e há uma mera saída física, uma mera alocação, uma mera cessão, para que essa máquina fique alocada no cliente, seja um laboratório, seja um hospital, para que o diagnóstico possa ser realizado. Então, não há que se falar em operação sujeita a ICMS para estarmos num âmbito de isenção, não incidência, saída não tributada, não é o caso. Nós sabemos que o artigo 155 da Constituição Federal só traz duas exceções para o princípio da não cumulatividade do ICMS, que seria as hipóteses em que não seriam passíveis de aproveitamento de crédito, e estamos falando quando a saída posterior é isenta ou a saída posterior é sujeita a não incidência. Bom, como diversos precedentes do STJ e do STF, sabemos que a mera circulação física da mercadoria, não jurídica, ela não é passível de incidência de CMS, justamente por não haver fato imponível, não haver fato gerador, não se está falando de circulação de mercadoria. Então, a gente não pode tratar essa saída, peço vênia aqui para colocar as aspas, porque na verdade é uma mera saída física. Sendo uma mera saída física, não há operação não tributada subsequente, de modo que não há que se falar em estorno dos créditos aproveitados quando da aquisição desses bens para o ativo permanente da Abbott. Tá? Então, essas são as razões principais, porque esses são os dois núcleos de argumentação da fiscalização pelo qual a gente pede o provimento do recurso ordinário, e temos também duas alegações subsidiárias, que é a confiscatoriedade da multa, que foi arbitrada no valor de 36 milhões, por uma divergência de interpretação, né, entre a fiscalização e a Abbott, um caráter confiscatório e desproporcional, e também uma argumentação subsidiária contra a incorreta base de cálculo da multa, que ela, quando muito, deveria ter sido calculada sobre apenas o valor do principal e não do principal com os juros. Então, são essas todas as nossas razões que são expostas para o provimento do nosso recurso ordinário, e agradeço a palavra para vossas senhorias. Doutora Isabela, cumprimento pela sustentação oral e devolvo a palavra para o doutor Szilágyi. Obrigado. Também cumprimento a doutora Isabela. A sustentação oral foi bastante objetiva e acredito que abrangeu todos os pontos trazidos, né, no recurso. Inicialmente, com relação à alegação de nulidade do auto de infração devido à existência de erro na capitulação, eu não identifico essa nulidade, uma vez que, pelo que a acusação corretamente identificou as saídas dos bens e equipamentos imobilizados pela autuada ocorreram não apenas em operações não sujeitas à tributação de ICMS, uma vez que se trata de locação e comodato, mas também não, desculpa, eu já ia adiantar o mérito. Bom, e, além disso, enfim, entendo que essas operações, né, de locação e de comodato de bens e equipamentos, obviamente, não podem ser equiparadas a operações de circulação de mercadorias. E
Enfim, entendo que não se verifica a nulidade do auto de infração, entendo que a conduta infracional foi corretamente identificada e capitulada e descrita também na infração, verificando-se todos os elementos pertinentes ao artigo 142 do CTN, portanto, não vislumbro a nulidade alegada. E, de qualquer forma, ainda que houvesse algum erro de capitulação, isso não seria motivo de anulação do auto de infração, uma vez que, conforme o artigo 13 da Lei 13.457, eventual erro poderia ser corrigido pelo órgão de julgamento. Portanto, afasto a alegação de nulidade do auto. Com relação ao mérito, como é sabido, o direito ao crédito está condicionado a uma série de requisitos dispostos na legislação para que o contribuinte possa se apropriar do crédito. E com relação aos bens, equipamentos, máquinas compreendidos nas operações relativas ao presente auto de infração, como já bem apresentado pela patrona, esses bens e equipamentos saem do estabelecimento autuado para os seus clientes, hospitais, laboratórios, para serem aproveitados em análises, porém, entendo que não se trata de esses bens não são destinados a operações de industrialização, de comercialização, de forma que não se subsomem à previsão legal de que apenas se tais operações fossem realizadas com esses equipamentos ativados, é que o contribuinte teria direito a se aproveitar do crédito de imposto relativamente a esses bens e equipamentos ativados. Portanto, entendo que o contribuinte não faz jus não tem direito ao crédito do imposto relativo a esses bens, uma vez que não basta apenas os bens adquiridos terem sido registrados no CIAP como ocorreu. E também, nesse sentido, eu menciono a decisão normativa CAT número 1 de 2001, que deixa claro que o ativo permanente confere direito ao crédito quando ele é utilizado na produção ou comercialização de mercadorias, ou bens que participem do estabelecimento no processo de industrialização ou comercialização das mercadorias. E também entendo que não procede a argumentação da recorrente, tentando vincular o presente caso ao julgamento da ADC 49, relativo à incidência do ICMS em operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Entendo que o caso dos autos é diverso, não se aplica essa questão. E, portanto, eu entendo que resta plenamente comprovada a infração relativa ao item 2. E também não se aplica não pode ser sequer examinar a questão do pedido de redução e elevação da multa aplicada, uma vez que o artigo 527-A veda a concessão desse benefício fiscal nos casos em que a infração implica a falta de pagamento do imposto, que é o que ocorre nesse caso. E também não há que se falar em confiscatoriedade das penalidades aplicadas, uma vez que a multa está de acordo em sintonia com a infração capitulada e a dosimetria da penalidade foi estabelecida pelo legislador, não cabendo a esse órgão julgador discutir essa questão por expressa vedação do artigo 28 da Lei 13.457. Também não se discute a questão da atualização da base de cálculo da multa, matéria já objeto da súmula número 13 desse tribunal, e com relação aos juros de mora, conforme a súmula número 10 revisada desse tribunal, devem ser aplicados os juros conforme a taxa Selic para os fatos geradores ocorridos até novembro de 2017, uma vez que para os fatos geradores posteriores, ou seja, a partir de 1º de novembro de 2017, os juros já são aplicados conforme a taxa Selic na lavratura do auto de infração, que é o caso desse auto em que os fatos geradores ocorreram a partir do exercício de 2019. Portanto, já
os juros já se encontram aplicados à taxa Selic. Assim, diante de todo exposto, eu conheço do recurso ordinário, mas nego o provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. É como voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto. Representação? Algum apontamento? Reputamos o voto do relator coincidente com a posição da representação fiscal, senhora presidente. Obrigada, representação. Doutora Maria Helena, doutor Flávio. Agora eu vou falar bom dia, que no outro julgamento nem bom dia eu falei. Bom dia, cumprimento todo mundo na pessoa da presidente. Eu parabenizo a sustentação oral da patrona, muito esclarecedora, o voto do doutor Silag. Eu, particularmente, eu fiquei em dúvida em relação à essencialidade dos bens, se eles são realmente necessários diante da sustentação oral, a atividade, né? O voto do relator foi pelo que eles são, que não são. Então, presidente, se permitir, eu gostaria de pedir vista para uma melhor análise desse ponto em particular. Sim, doutora Maria Helena, claro. É sempre importante uma visão, um segundo olhar, né? Doutor Flávio, quer fazer alguma manifestação? Aguardo o retorno. Bom, eu achei o tema bastante interessante, assim, tá bem dividido aí o posicionamento da Câmara Superior sobre a matéria, mas diante do pedido de vista aí da doutora Maria Helena, eu vou estudar melhor o processo aí e me manifesto no retorno dos autos. Tá certo, perfeito. Então, vista concedida a doutora Maria Helena, então o processo 5012-556 sai em vista. Peraí, deixa eu ver aqui. Doutora Isabela, quando esse processo retornar numa sessão futura, se a doutora quiser acompanhar a sessão de julgamento, ela já sabe como proceder, tá bem? Perfeito, agradeço. Bom trabalho a todos. Obrigada, bom dia, doutora. Bom dia. Então, deixa eu ver, concedido, registrado, concedido. Tá, certinho. Então, encerrar o julgamento. Muito bem, vamos lá. Próximo processo agora é o 5023.318, Iglu Comercial, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário. Está presente o Dr. Rogério para a realização de sustentação oral. Dr. Rogério, bom dia. O Dr. Silag vai fazer uma breve apresentação do caso, depois eu passo a palavra para o senhor. Obrigado. Trata-se também de um recurso ordinário, decisão de primeira instância, julgo auto de infração procedente. O recurso traz apenas, o processo traz apenas infração, apenas uma acusação, que é de creditamento indevido do ICMS, através de lançamentos campo 57 da GIA, a título de crédito outorgado, lançamentos no livro de apuração do ICMS, a título de crédito outorgado, com fundamento no artigo 40 do anexo 3 do regulamento do ICMS, sendo que o contribuinte enquadrou-se indevidamente na CNAE principal, Código de Atividade, 1020-1/01, que trata da preservação de peixes, crustáceos e moluscos, sendo que a sua CNAE principal deveria ser 46.34.603, que é Comércio Atacadista de Pescados e Frutos do Mar, sendo que o referido crédito outorgado está restrito aos estabelecimentos cujo CNAE principal é 1020.101 ou 1020.102. E apenas acrescento que o contribuinte juntou,
com a impugnação um laudo técnico, qual foi objeto de diligência, determinado pela representação fiscal. Portanto, o laudo contábil e um parecer técnico foram ambos objeto de exame e retorna o processo para julgamento. Então, esse é o relatório. Obrigada, doutor Selag. Doutor Rogério, com a palavra. Bom dia a todos. Senhora presidente, gostaria de estender os meus cumprimentos a todos os nobres julgadores e ao nobre representante do fisco. Como muito bem relatado, né, o caso se trata de apenas uma suposta infração, que seria o creditamento indevido de ICMS em virtude do crédito outorgado, né, de que trata o artigo 40, parágrafo 6º do anexo 3 do regulamento, quando nós estamos nos referindo à questão de pescados. Entendeu a nobre autoridade lançadora de que a IGLU incorreu em erro na sua classificação da CNAE, né, para fins de inserindo a preservação de peixes e pescados, ao passo que, no seu entender, ela deveria ser enquadrada como uma comercial atacadista, né? Então, antes de mais nada, nobres julgadores, eu gostaria de falar um pouquinho da história da IGLU, que é uma empresa que existe há 40 anos, há mais de 40 anos, e ela viu na aquisição dessa planta industrial, que se deu em 2017, uma possibilidade de diversificar as suas atividades, para levar aos consumidores finais a sua marca própria, a marca IGLU. Então, a partir de 2017 e 2018, praticamente a empresa não tem faturamento, e a partir de 2019 que efetivamente essa planta entra em operação. E a partir daí, em 2019, houve alteração do CNAE, justamente para o CNAE, um minutinho aqui, o CNAE 10.20.101, que é a preservação de pescados, né, numa nítida adequação da empresa à sua realidade, né. O que acontece é que todos sabemos que a questão do pescado, ela tem um controle muito rígido de questões sanitárias, tem que haver as autorizações das autoridades sanitárias, a gente está falando de MAPA, nós estamos falando de CETESB, né? E a autoridade lançadora, a autoridade fiscal, em diligência ao local, entendeu que ali não havia um processo de industrialização, ou seja, ela entendeu que ali meramente há um empacotamento, um fracionamento e empacotamento dos produtos, portanto, a considerou como uma comercial atacadista. Entretanto, nós queremos dizer que a IGLU inseriu corretamente o seu CNAE, a atividade dela é realmente uma atividade de preservação de pescados, e, para tanto, como nós dissemos, existem rígidos controles sanitários e controles das autoridades e autorizações que ela possui, tá? E isso, de certa forma, está em absoluta consonância com os pareceres que nós anexamos ao longo da nossa defesa e do processo. É importante destacar que nós procuramos trazer profissionais do mais alto gabarito, profissionais independentes para tratar do assunto, e a partir daí nós trouxemos 3 pareceres. O primeiro parecer que eu destaco é do Dr. Gabriel Beltrame Derne Silva, que é engenheiro de materiais, com pós-doutorado em Direito. Ele, analisando toda a situação da empresa, toda a cadeia produtiva da empresa, concluiu de maneira tranquila de que se tratar realmente de uma planta industrial, na questão de preservação de pescados.
Depois, no que se refere à questão da preponderância das receitas da empresa, que seria meramente a venda de produtos, nós trouxemos aqui um laudo contábil pela empresa SGEX, assinado pelo seu representante, o Dr. Sidney Santos Gomes, que é contador, aonde o trabalho de auditoria foi feito em buscar todas as receitas advindas do período, que foi de 19 até o final de 2022, e ali ficou claramente demonstrado que a receita prioritária é da venda dos produtos industrializados e comercializados pela Iglu. O que ocorreu ali? Existiram transferências de produtos da filial para outras empresas do grupo, em que o nobre fiscal, erroneamente considerou como faturamento. Assim, ao expurgarmos essas transferências de mercadoria, a atividade preponderante ou a receita preponderante constitui a venda dos produtos industrializados e comercializados. Então, tecnicamente falando, nós estamos afastando os dois argumentos da nobre autoridade fiscal para dar embasar o seu lançamento. E, por fim, nós trouxemos um laudo. Esse laudo, inclusive, ele foi utilizado num outro julgamento, no julgamento anterior do ano passado, de uma empresa que se chama Roeder e Antônio Limitada, que nós consideramos que é de uma das maiores autoridades no assunto, no que se refere à questão dos pescados. E é um laudo extremamente interessante, até porque ele conta um pouco da história dos pescados e a história das conservações desses pescados, e ela diz realmente que com as alterações que foram promovidas pela lei sanitária, MAPA e tudo mais, há que se classificar o estabelecimento realmente no estabelecimento de unidade de beneficiamento de pescados e produtos de pescado. Então, a classificação adotada no CNAE pela empresa Iglu está em absoluta consonância com o entendimento dessas autoridades. Então, nobres julgadores, nós procuramos, de forma técnica, rebater as argumentações da autoridade fiscal que embasaram o lançamento fiscal. E aqui, eu entrando na última parte da minha sustentação oral, é importante dizer os posicionamentos que esse egrégio tribunal tem adotado sobre o caso. Eu vou citar aqui dois julgamentos. O primeiro, que eu citei agora há pouco, que é da empresa Roeder e Antônio Limitada, foi um julgamento do ano passado pela Egrégia Quarta Câmara Julgadora, e teve como relator o doutor Rafael Zuri Neto. E aqui é muito claro ao entendimento do tribunal de que o peixe, mesmo estando em estado natural, ele faz jus ao benefício do crédito outorgado. Então, eu peço, com a devida vênia, de ler rapidamente um pequeno trecho do extenso voto que foi do doutor Rafael Zuri, e ele diz o seguinte: olha, estando o peixe estar em estado natural, é suficiente para que o mesmo esteja apto à fruição do benefício do crédito outorgado. Ademais, no que observo do processo, em nenhum momento ocorre a transformação dos pescados, sendo que a própria norma é expressa quanto à aplicabilidade do benefício ao peixe em estado natural, o que é incompatível com a prática de qualquer transformação. Então, na visão da autoridade lançadora, haveria de ter uma transformação do produto. O fato dele estar em estado natural não faria jus ao benefício do crédito outorgado. Isso está em absoluta dissonância com o que reza a norma, parágrafo 6º do artigo 40 do anexo 3. E um julgamento recente agora, da mesma quarta turma, em que teve um voto divergente do doutor Adolfo Bergamini, ele afasta o voto que foi divergente, ele foi acolhido por maioria. Ele afasta a questão
de ser estabelecimento industrial. A lei, a norma, não traz essa interpretação. Na visão dele, o estabelecimento industrial está relacionado ao caput do artigo 40, quando trata de carnes, de frigoríficos, de carnes e tudo mais. Quando a gente está se referindo ao pescado, que é o parágrafo 6º, perdão, o simples, o peixe estando em estado natural, ele já faria jus ao benefício do crédito outorgado. Então, esse voto, ele é recente, acho que ele é de abril ou maio deste ano, e são dois entendimentos, são decisões que foram proferidas por esse egrégio tribunal, no sentido da nossa tese que estamos defendendo. Então, em suma, excelências, nós procuramos demonstrar com argumentos técnicos, com pareceres técnicos, e estamos amparados hoje com a posição do próprio tribunal em relação à questão dos pescados. Ou seja, não há necessidade de se fazer uma transformação. E, com o cuidado que nós tivemos, não sei se os senhores puderem observar, nós colocamos 2 vídeos, tanto no recurso ordinário quanto em memoriais, para que os senhores pudessem visualizar a rotina, o processo da empresa. É um processo complexo, rígido nos seus controles sanitários, e sim, o peixe sai em estado natural, fresco ou congelado, e em absoluta atendimento à norma, que é o parágrafo 6º do artigo 40 do anexo 3. Portanto, o nosso pedido é para que seja dado provimento ao nosso recurso e o cancelamento integral do lançamento. E agradeço muito a oportunidade. Doutor Rogério, cumprimento pela sustentação oral e devolvo a palavra para o doutor Silag. Obrigado. Também cumprimento o doutor Rogério, patrono, pela sustentação oral. Foi realmente bem objetiva, compreendeu todos os aspectos inerentes ao processo, foi esclarecedora. Eu vou apresentar o meu voto, inicialmente tem uma questão preliminar referente à apresentação de parecer técnico e laudo técnico contábil, junto com o recurso ordinário. Eu entendo que, conforme o artigo 19 da Lei 13.457, essa apresentação de provas foi intempestiva, uma vez que deveriam ter sido apresentadas até o momento da defesa. Porém, uma vez que a representação fiscal havia determinado a diligência dos autos para que esses documentos fossem devidamente examinados, então, por óbvio, eu passarei a análise dessa documentação, julgamento do mérito. Enfim, a questão fulcral que está sendo julgada é determinar se o contribuinte autuado ele se enquadra ou não no Código de Atividade, no CNAE 2020-101, que dá direito ao crédito outorgado. Só para esclarecer um pouco melhor, a partir de dezembro de 2018, conforme o artigo 40, parágrafo 6º, anexo 3 do regulamento do ICMS, o estabelecimento abatedor ou industrial frigorífico poderá se creditar de importância equivalente à aplicação do percentual de 7% sobre o valor da sede interna de pescados, exceto crustáceos e moluscos em estado natural, resfriados, congelados, salgados, secos, eviscerados, filetados, postejados ou defumados para conservação, desde que não enlatados ou cozidos, realizada por estabelecimento que tenha como CNAE principal os códigos 1020-101 ou 1020-102. Extrai-se do relatório circunstanciado, as folhas 8, que, de acordo com a CONCLA, que é a Comissão Nacional de Classificação do IBGE, tem o site aqui, as classificações, as CNAEs 1020-101 e 1020-102, pertencem à seção C
indústrias de transformação. Essa comissão dispõe que as indústrias de transformação compreendem as atividades que envolvem a transformação física, química e biológica de materiais, substâncias e componentes com a finalidade de se obterem produtos novos. Entretanto, a entidade prescreve não se constituírem em atividades industriais as atividades de empacotamento ou engarrafamento em lotes menores de produtos alimentícios e outras realizadas pela unidade de comércio, atacadista e varejista. Por outro lado, a CNAE 4634603, que era utilizada pela autuada, que refere-se ao comércio atacadista de pescados e frutos do mar, em suas notas explicativas, observa que essa classificação compreende também as manipulações habituais do comércio atacadista, que são montagem, classificação e agrupamento de produtos em grande escala, fracionamento, acondicionamento, envasamento, redistribuição em recipientes de menor escala, quando realizadas por conta própria, e as atividades de representantes comerciais e agentes de comércio, atacadista e outras. Como eu já havia adiantado, então aqui a questão trata-se de se determinar se o contribuinte ele realmente se enquadra no CNAE 1020-101 ou CNAE anterior dele, que era o 463402, que ele detinha, que ele havia se inscrito desde o início das suas atividades em 15 de dezembro de 2017, até 16 de dezembro de 2018. E eu observo que o contribuinte informou a alteração da sua CNAE logo depois, dias depois da alteração dessa legislação, alterando a sua CNAE para 1020-101, 1020-102, justamente após a alteração da legislação, que passou a conceder o crédito outorgado para contribuintes com essa classificação CNAE. Prosseguindo, depreende-se do relatório circunstanciado, em decorrência de diligência realizada no estabelecimento autuado, que a atividade ali verificada tratava-se basicamente da entrada de grandes lotes de frutos do mar, especialmente pescados, todos congelados. No estabelecimento verificou-se ocorrer o fracionamento desses produtos, sendo acondicionados em embalagens menores, recebendo o logotipo da empresa e permanecendo congelados. E, posteriormente, o estabelecimento dava saída desses produtos fracionados. Assim, diante das atividades que foram verificadas, do processo verificado que ocorre no estabelecimento autuado, ao fim dos trabalhos, o fisco constatou que o estabelecimento se enquadrava, na realidade, na CNAE 4634-603, de comércio atacadista de frutos do mar e pescados, que era a sua CNAE declarada até 16 de dezembro de 2018, e não a CNAE 1020-101, de indústria, que foi escolhida pela recorrente após alteração da legislação. E o relatório circunstanciado menciona ainda que, em resposta à notificação para que o contribuinte descrevesse as suas atividades, este não apresentou qualquer informação que desconstituísse a conclusão do fisco, de que este apenas realizava em seu estabelecimento o fracionamento de pescados. E ressalta-se ainda que os valores das operações comerciais referente ao comércio atacadista são superiores aos valores das operações industriais, saída de produtos industrializados, também reforçando a evidência de que a CNAE principal, 4634, realmente é a sua CNAE ao qual o contribuinte se enquadra. Portanto, diante do exame dos autos, eu concluo que o contribuinte realmente não se enquadra nessa CNAE 1020, não tendo, portanto, direito ao crédito outorgado, conforme previsto no artigo 40 do anexo 3 do regulamento do ICMS. Assim, eu entendo que se encontra caracterizada, comprovada a infração apontada no auto inicial. E digo que, com relação ao julgamento do auto de infração mencionado, é o quadro 145.505,
eu ressalto que ele trata-se de contribuinte distinto e de situação fática diversa. De qualquer forma, não produz não vincula de qualquer forma o presente julgamento àquele caso. Também entendo que não prospera a questão da confiscatoriedade das penalidades aplicadas, que se encontram corretamente aplicadas, em sintonia com a capitulação da infração. De qualquer forma, não cabe discutir essa questão, a constitucionalidade da lei nesse órgão de julgamento, conforme o artigo 28 da Lei 3457. E não se discute a questão da aplicação da atualização do valor da base de cálculo da multa, por vedação da súmula número 13 desse tribunal. E, assim, conheço o recurso ordinário, mas nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida. Esse é o meu voto. Doutor Silag, parabenizo pelo voto e pela análise. Ainda estou analisando aqui, eu estou olhando aqui umas partes do processo, mas representação? Entendemos, assim, muito correta a análise do ilustre relator. Queremos destacar 2 pontos. O primeiro deles é que a constatação da fiscalização, ela foi em diligência fiscal. A fiscalização foi até o local, até o estabelecimento do contribuinte, e lá constatou o procedimento produtivo do contribuinte. Esse é um ponto muito relevante, né? Uma outra questão assim, que eu acho interessante, importantíssima reforçar, é que quando saiu a legislação criando o crédito outorgado, imediatamente, no momento assim seguinte, o contribuinte que sempre se manteve no KNAI de atacadista, né, do 46.34.603, imediatamente muda para o KNAI de industrializador, né? Então, essa é uma coisa assim, diante dessa questão toda, eu acho muito relevante observar esses detalhes, né? Então, eu acho assim, nós estamos diante de uma situação de fato. O contribuinte é atacadista ou é industrializador? Eu, diante do posicionamento da diligência fiscal e do comportamento do contribuinte, entendo que ele é um atacadista. São essas as minhas palavras. Muito obrigada, representação. Eu deixo a palavra aberta para a doutora Marilene e o doutor Flávio. Senhora presidente, é prova mesmo, eu estou olhando aqui o processo. Doutor Flávio, se quiser se manifestar antes. Estou olhando aqui o laudo que foi produzido. Bom, eu cumprimento aí o doutor João Carlos pela análise. Estou olhando aí o processo, vendo decisões anteriores que tiveram aí, né? Inclusive, a doutora Maria Helena estava na Câmara. Exatamente, é isso que eu estou aqui. Porque foi, inclusive, um processo relatado pelo doutor Zulli, lembro. E é um processo diferente, porque o fisco faz uma alteração na situação cadastral, mas não altera essa situação no CADESP, né? Então, promove aí uma alteração de ofício apenas na autuação. Essa situação cadastral ela não foi alterada de ofício no CADESP, foi trazida aí apenas para efeito da autuação. E, por outro lado, aí, conforme o Dr. Gildo colocou, essa alteração cadastral foi feita apenas após a alteração, né, do benefício fiscal, que antes o benefício fiscal não trazia essa condição, depois passou a trazer.
caso bem complicado. Aí, se a doutora Helena não quiser tirar em vista, talvez eu tire. Eu acho, se você puder tirar, que eu já tirei o outro, mas eu estou muito em dúvida também, porque é um caso que precisa analisar as provas, né? E a argumentação que o doutor Gildo falou também, mas aí eu estou olhando o laudo que o contribuinte trouxe, eu acho que merece uma melhor análise. Se o doutor puder retirar, aí eu me manifesto também junto quando voltar. Tá joia. Bom, então, vamos lá. Prefiro me manifestar no retorno, então. Doutor Silag, acho que precisa fazer o registro do voto. Desculpa, só um instante. Claro. Pronto. Doutor Flávio, se quiser requerer a vista. Acho que Eu já. solicitei aí, Pronto. doutora Isabel. Pronto, apareceu aqui. Breve na análise. Bom, então o processo 40.23.318, ele sai em vista com o doutor Flávio. Doutor Rogério, se o senhor quiser uma sessão futura que esse processo vier a ser pautado, se o senhor quiser acompanhar, o senhor já sabe como proceder, tá bem? Queria muito agradecê-los. Muito obrigado. Um bom final de semana a todos. Bom descanso. Obrigada, doutor, para o senhor também. Então, vamos lá, encerrar julgamento. Muito bem. Bom, então agora nós vamos para o processo 50.23.141, Citrosuco, processo de relatoria do Dr. Silag, é um recurso ordinário, e o processo saiu em vista comigo. Doutora, senhora Oi. presidente, eu queria pedir a palavra. Eu estou aqui observando o voto. Só um minutinho, doutor Gildo, antes do senhor falar, só um minutinho. Da Iglu Comercial. Me parece que ficou aqui, ó, recurso ordinário, Iglu Comercial Importadora Limitada, conhecido integralmente com julgamento de mérito, não provido. Só um pouquinho, deixa eu voltar. Acho que é o voto do doutor João, né? É o voto do doutor, só um minutinho, deixa eu só... Acho que saiu em vista. Porque ele saiu em vista. Se o senhor olhar no andamento, tá lá, ó, citação de vista concedida, porque o voto do doutor Silai me deu até um susto agora, que eu achei que a gente já está falando desse que eu anunciei. Desculpa, achei que o senhor já ia adiantar alguma coisa do voto antes de eu falar. Não, é que eu achei que aquilo ali já era o definitivo, não, né? Não, é só ver o andamento. Desculpa. Porque esse é o voto do doutor Silag, que está registrado, aí o doutor Flávio pediu vista, então lá no andamento o senhor vê que o processo saiu de vista. Sem dúvida. Eu peço desculpas pela confusão. Não, deixa eu até me recuperar agora, que me deu até um susto. Falei, nossa, o que aconteceu? No final dá tudo certo. Deixa eu voltar lá. Só um pouquinho. Vamos lá. Então, deixa eu anunciar aqui de novo. É o 50.23.141. Citrosuco é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Silag, vista a mim. Dr. Silvio está presente para acompanhar o resultado. Bom, inicialmente, eu gostaria aqui de dizer para o Dr. Silvio que o Dr. Silvio sempre traz questões muito interessantes. Eu acho que eu não tenho um processo que eu acompanho do Dr. Silvio que não tivesse alguma discussão, uma abordagem para fritar a nossa cabeça na hora de fazer um voto. Então, doutor Silvio, esse aqui não foi diferente, foi um processo
muito interessante, mas eu me ative única e exclusivamente num ponto aqui do voto do Dr. Silag, que é o seguinte, só um minutinho, está falhando a voz. Eu já disse isso na sessão passada, eu juro que eu não fumo, mas às vezes vem aqui, falta um pouco de voz. Bom, vamos lá, eu pedi vista ao relator aqui, pedi vista do processo para melhor analisar o voto do Dr. Silag, é um voto minucioso. Eu peço vênia para o doutor Silag para aproveitar o relatório e a ementa. E eu concentro aqui o meu pedido de vista na questão suscitada pelo contribuinte quanto à aplicação no princípio da anterioridade relativa ao decreto 64213. A recorrente alega que seria improcedente aí, em razão do decreto, que ao revogar o benefício fiscal e majorar a carga tributária, deveria se sujeitar ao princípio de anterioridade anual e nonagesimal. Conforme mencionado pelo relator, com a revogação do parágrafo 3º do artigo 41 do anexo 1 do regulamento, deixou de ser possível a manutenção dos créditos a partir do dia 1º de maio de 2019. Repiso que já foi mencionado nas conclusões aradas, no brilhante voto do ilustre relator, que a autuada deveria ter procedido ao estorno dos créditos escriturados nos termos do artigo 67 do regulamento. E aí eu trago aqui o trecho do regulamento, dos artigos, e sigo lá no item 7 do meu voto. A autuada se insurge contra a decisão que manteve a AIM, pois a revogação de benefícios fiscais configura majoração indireta da carga tributária e que tem sido objeto de decisões judiciais favoráveis aos contribuintes. Uma rápida consulta no site do Tribunal de Justiça é possível encontrar inúmeros julgados favoráveis à tese do contribuinte, podendo ser mencionados os processos, e aí eu mencionei aqui 4 processos que eu encontrei aqui no TJ de São Paulo. Em memoriais, a partir das folhas 11 e 89, a recorrente reitera os julgados dos tribunais superiores, apresentando a íntegra das decisões, com a devida publicidade, acessíveis, sem qualquer restrição com as consultas dos sites dos próprios tribunais, portanto, sem óbice do artigo 19. Então, para que não se diga que se trata para que não se alegue que são documentos novos trazidos nos memoriais, eu já digo que não são documentos, e sim, são documentos que estão acessíveis, portanto, e se tratam de decisões judiciais. De todos os julgados analisados, o RE 1426308 do STF tratou exatamente da ação que visava o reconhecimento do princípio da anterioridade relativa ao decreto 64213. Tem alguns, só para esclarecer, tem outras decisões aqui mencionadas pelo contribuinte, mas que falava de ISS, enfim, e esse trata exatamente do decreto. Vale destacar o seguinte trecho da decisão, e aí eu trago a decisão em que e uma decisão proferida aqui pelo ministro Alexandre de Moraes, que menciona, inclusive, outros julgados do próprio tribunal. E então ele diz assim: um acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma, assim ressalvado no meu ponto de vista pessoal, no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo não pode ser equiparada à majoração de tributo, de forma que não incide, no caso, o princípio da anterioridade, alinho-me ao entendimento majoritário da Corte. Portanto, sigo lá no item 12, portanto, com razão autuada quando afirma que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores segue no sentido de ser aplicado o princípio da anterioridade tributária geral e nonagesimal nas hipóteses de redução ou supressão de benefícios fiscais, pois configuram majoração indireta de tributos. No entanto, encontro óbice na aplicação da jurisprudência mencionada em razão da vedação do artigo 28.
Embora eventual inconstitucionalidade não seja o argumento da recorrente, o fato é que o Decreto 64213 é norma válida, vigente e eficaz, e não vislumbra quaisquer das hipóteses de exceção previstas no referido artigo 28, razão pela qual entendo que este órgão de julgamento não pode avançar na tese adotada pelo autuado. Com os acréscimos acima, no mais acompanho o ilustre relator para conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento. Então, doutor Szilag, eu acompanho o seu voto na íntegra. Achei importante fazer esses acréscimos em relação ao princípio da anterioridade. Me parece que temos aí o impedimento do artigo 28, porque nenhuma das decisões foi declarada inconstitucionalidade, ou, enfim, tem alguma decisão que seja mais abrangente, embora a Fazenda saiu, de fato, perdedora já em relação, porque aí, nesse caso que eu menciono, é um recurso do contribuinte, é um recurso da Fazenda, e a Fazenda saiu vencida nessa tese, mas eu entendo que temos aí ainda um impedimento. Então, com esses acréscimos, eu acompanho o voto do Dr. Szilag. Enquanto eu registro aqui, eu vou deixar a palavra aberta, a representação, doutora Maria Helena, doutor Flávio. Eu gostaria de destacar que, no caso em tela, a gente não tem uma revogação de isenção, a gente tem a revogação do direito ao crédito outorgado, ao crédito que era possível fazer, né? Mesmo tendo a isenção. Então, você não tem diretamente a revogação de isenção. Tá? Por isso que é mais ainda, afasta ainda mais essa questão de ser possível colocar essa questão dentro aí do princípio de anterioridade. Né? É essa a nossa posição. Obrigada. A representação, doutor Silvio Soares, de passar a palavra, mas eu acho que, doutor Gildo, essa questão, pelo que eu li da jurisprudência, ela já está mais do que superada. Mas, enfim, por isso que eu não entro nesse ponto, tá? Eu não entro nesse ponto, eu só me ative aqui realmente nessas questões suscitadas pelo contribuinte em relação ao princípio da anterioridade e a jurisprudência que ele menciona, mas me parece que a Fazenda realmente está vencida nesse ponto. Doutor Silvio, desculpe. Doutora Isabel, bom dia a todos. Só, se a senhora me permite, um apontamento, porque acredito que a doutora Maria Helena e o doutor Flávio não estavam no último julgamento. Né? Em relação ao artigo 28, se a senhora me permite, eu não vou sustentar de novo, só queria dizer que a nossa tese não se trata de afastamento de lei, né? Seria o afastamento de um decreto. Esse é o único ponto que fosse levado em consideração para fins de aplicação, de interpretação do artigo 28, tá? E que não seria necessário reconhecer a inconstitucionalidade. Bastaria entender, como o STF já fez em outras oportunidades, que a eficácia estava suspensa. Muito obrigado, agradeço o elogio e o voto, sempre muito ponderado, e fico à disposição para esclarecimento. Muito obrigada, doutor Silvio. Bom dia, parabenizo o voto, doutora Isabel. Nesse caso, eu vou acompanhar o relator por um ponto. Eu entendo que, pela teoria dos precedentes, nós poderíamos, ainda que, no caso, o artigo 28 fala que nós não podemos nos manifestar sobre aspectos de constitucionalidade e inconstitucionalidade, eu entendo, como já me votei em outros processos, que pela teoria dos precedentes, que é posterior ao artigo 28, se a matéria estivesse consolidada, se tivesse em repercussão geral, se tivesse um julgamento do STF ou um repetitivo STJ, eu votaria pelo acolhimento. Mas, no caso, é um precedente. As decisões do TJ, ainda que sejam todas favoráveis, estejam se encaminhando favoráveis ao contribuinte, ainda não são de tribunal superior. Então, eu acho que teria que ter uma posição mais firme e consolidada. A doutora Isabel trouxe um precedente em que a Fazenda foi vencida, mas é um precedente, né? Então, não é uma consolidação.
Então, por ser exatamente, a despeito de ser decreto, nós estamos vinculados à legislação, infelizmente, seja decreto, seja portaria, seja... A gente não pode nem se manifestar sobre inconstitucionalidade de decreto, de nada. Então, com essa ressalva, eu acompanho o voto do Dr. Silag e da doutora Isabel. Obrigada, doutora Maria Helena. Doutor Silvio, antes do doutor Flávio. Só um instantinho, doutor Flávio, o doutor Silvio pediu a palavra. Maria Helena, só um apontamento de fato. Não é repercussão geral, é repetitivo de fato. Nós colacionamos no processo decisão de todos os ministros do STF, tá? Só para entender o volume da jurisprudência. Obrigado. Obrigada, doutor Silvio. Mas, pelo que eu entendi, não é exatamente o caso. As decisões que foram juntadas, elas falam da aplicação do princípio da anterioridade, mas não é o caso em específico. Tem no uma... caso, não, doutora só Maria uma. Helena, tem um que mas é em o caso repercussão? específico, né? Então, doutora... Então, é isso que eu penso, porque a teoria dos precedentes tem que ser em repercussão e em repetitivo, né? Por isso que eu acho que aí a gente encontra óbice mesmo no 28. Se me permite, de novo, é do caso específico, é do decreto, todos os ministros. Não é repetitivo, é repercussão geral, entendi a posição da teoria dos precedentes, mas é da própria tese. Então, é por isso que eu foquei nesse, viu, doutor Silvio? Eu foquei nesse, porque os demais que o doutor apresentou, de fato, fala do princípio e tal, mas um estava falando de ISS, enfim, e agora esse realmente a fazenda saiu vencida, mas foi o único que eu, pelo menos que eu encontrei lá, foi o único específico, pelo menos foi o que eu encontrei, tá? No memorial, doutora Isabel, desculpe, todos aqueles listados são específicos, tá? Só para deixar isso claro. São específicos do decreto. Eu olhei, então me escapou, mas de toda sorte, né? Eu achei por bem ali mencionar aquele que foi o que eu acabei me debruçando mais sobre ele. Tinha lá uma discussão, acho que um deles até era da relatoria da ministra Carmen, então acho que eu acabei focando nesse do ministro Alexandre. Doutor Flávio. Bom, quando eu estava na fiscalização externa em Ribeirão Preto, eu me lembro que alguns contribuintes conseguiram um mandato de segurança preventivo para não lavrar auto ou assegurando o direito de fazer o crédito até o final do ano, com essas teses da majoração de tributo nonagesimal ou anual. Mas eu ressaltaria aí teria uma certa dificuldade em equiparar a redução de benefício fiscal. É que, nesse caso, não é nenhuma alteração de isenção, tributação, é um direito à manutenção do crédito numa operação isenta. Eu teria um pouco de dificuldade de equiparar a revogação desse benefício fiscal a uma majoração da carga tributária. Então, aí, pelas conclusões, eu vou acompanhar o Dr. João Carlos. Perfeito, doutor Flávio. Bom. Doutor Silag, quer fazer alguma manifestação? Obrigado, doutora Isabel. Só cumprimento pelo seu voto, né? Foi realizada uma boa análise da situação, inclusive da jurisprudência, né? É bem didático, e agradeço também por ter compartilhado suas ponderações comigo antes do julgamento, mas adianto que vou manter o meu voto. Certo, perfeito. Então, eu vou encerrar debates. Deixa eu só ver se eu registrei o meu direitinho com isso. Com julgamento. Muito bem.
Então, encerrar debate. Quórum. Votação. Bom, então, o processo 40.23.141, o recurso ordinário foi conhecido e não provido nos termos do voto do Dr. Silag. Dr. Silvio, esse é o resultado. Obrigado, senhores. Bom dia, boa sessão. Obrigada, doutor Silvio, para o senhor também. Até a próxima. Então, vamos lá. Bom, agora não temos mais inscritos, então podemos seguir aqui a sequência. O primeiro da pauta, 40.72.760, Sol Distribuidora de Petróleo, é um processo de relatoria da doutora Maria Helena, é um recurso ordinário. Doutora Maria Helena, não temos ninguém para acompanhar. Eu já incluí o voto aqui. Deixa eu ver se eu... São duas infrações que se referem a um tema bem específico, a falta de recolhimento do imposto decorrente de operações interestaduais com mistura de combustíveis, que é devido ao estorno do crédito ICMS, e depois é necessário fazer o pagamento. A empresa foi autuada. O que me chamou a atenção é que as operações são de 2012, é um auto bem antigo mesmo, 2012, 2013. A empresa foi autuada, ela se defendeu, a decisão de primeira instância manteve, aí depois teve o recurso ordinário, foi distribuído à 7ª Câmara, e a 7ª Câmara determinou apenas um complemento de julgado no final da decisão, que estava confuso. Depois teve o complemento e agora voltou para a gente julgar. A empresa ela sustenta no recurso nulidade da decisão de primeira instância, porque não teve apreciação de todas as alegações e dos documentos, principalmente da alegação que o de imposto foi pago por conta gráfica. A nulidade da auto-infração, sustenta a bitributação, pois o substituto tributário fez a retenção do exposto, sustenta que o STF já se manifestou sobre a exigência do estorno, no convênio CONFAS 110/2007, na ADI 4171. Também fala que, à época, havia ausência de regulamentação estadual da matéria, e a boa-fé, que houve o estorno e foi feito o recolhimento via conta gráfica. Bom, eu afasto primeiro a nulidade, porque todos os argumentos foram bem apreciados pela decisão de primeira instância. O lançamento está de acordo com o artigo 142 do CTN, então, e tanto assim que a recorrente, tanto na defesa quanto no recurso, conseguiu abordar a matéria e se defender adequadamente, né? Mas no mérito também eu também não acolho, porque, primeiro, primeiro isso, né, que a decisão ela apreciou mesmo todos os argumentos, e não teve a prova. A decisão, o contribuinte fala que fez a prova, que não teve a apreciação de que tinha a prova do pagamento. Primeiro ele fala que teve a prova do pagamento, depois fala que foi em lançamento por conta gráfica. E a legislação é clara, ela fala que tem que ter a prova, o estorno, e depois a prova de pagamento via GARI. Isso está na portaria e está na cláusula do convênio, do CONFAS. E não tem. Então, isso foi abordado, tanto que o relatório circunstanciado
fala que o auto de infração foi lavrado exatamente por isso, porque o contribuinte foi notificado a fazer essa prova e não fez. Tanto o recurso quanto tanto a defesa quanto o recurso, eles muito aspecto de constitucionalidade, de ofensa ao CTN, aspectos que a gente não tem como se manifestar em função do artigo 28. E depois ele fala também, então, não tem a prova do pagamento, então isso é fato, né? Conta gráfica, a legislação fala que tem que ser por GARI, não conta gráfica. Então, o requisito não foi atendido. Em relação à falta de regulamentação, existia sim à época, que é exatamente a portaria CAT 3 de 2009, que fundamenta, inclusive, o auto de infração. Em relação à bitributação, ainda que houvesse, eu nem entrei nessa discussão, porque existe a exigência do estorno e o recolhimento, e isso está na legislação, e nós estamos vinculados à legislação, então tem que observar a legislação. Então, se teve bitributação, se é inconstitucional, se não é, não cabe a gente se manifestar, por força do artigo 28. E no tocante à declaração de inconstitucionalidade dos parágrafos 10 e 11 da cláusula 21ª do convênio, que ele alega, né, que realmente tem uma ação direta de inconstitucionalidade, e por ser ação de inconstitucionalidade, nós estaríamos vinculados, né, ainda nos termos do artigo 28, só que essa decisão ela foi vinculada para ser aplicável com eficácia para 6 meses após a publicação do acórdão. O julgamento foi em 2015 e o acórdão recorreu após tal data. Então, eu entendo também que não é o caso, e por conta disso, eu estou negando provimento, mas estou acolhendo o pedido da representação em relação à a súmula 10 revisada. Então, eu conheço e nego e dou parcial provimento, tão somente para limitar os juros à taxa Selic. É isso, senhora presidente. Doutora Maria Helena, parabenizo pelo voto, pela análise. Representação? Nada a acrescentar, senhora presidente. Muito obrigada. Bom, palavra aberta, doutor Flávio, doutor Silag. Cumprimento a doutora Maria Helena pelo voto e vou acompanhá-la. Perfeito. Bom, também cumprimento a doutora Maria Helena pelo voto. Nesse caso aí, teve uma declaração de inconstitucionalidade pelo STF, mas houve a modulação dos efeitos e acabou sendo convalidado aí esse período. Eu tenho um voto meu que se eu não me falha a memória, era uma acusação de creditamento indevido. Aí eu votei pelo cancelamento da autuação, justamente por ser falta de pagamento do imposto e não creditamento indevido. Mas nesse caso aí, como a acusação é de falta de pagamento do imposto, eu também acompanho aí a doutora Maria Helena. Perfeito, obrigada, doutor Flávio. Então, vamos lá. Bom, então eu vou registrado. Então, encerrar debates. Quórum. Votação. Então, o processo 40.72760, o recurso ordinário foi conhecido e parcialmente provido. Encerrar a votação, julgamento. Muito bem. Espera aí que deu tela amarela agora. Voltou. Então,
Agora, o penúltimo da pauta é o 50.23.221, Torino Embalagens, processo de relatoria do Dr. Flávio, recurso ordinário, e não temos inscritos, doutor Flávio, e nem presentes para acompanhar. Bom, esse auto de infração ele tem um único item de acusação de creditamento indevido por escrituração de documentos inidôneos. Os créditos foram realizados aí, em parte em 2018 e em parte em 2019, alguns utilizando os documentos em duplicidade. O auto de infração ele foi julgado procedente em primeira instância e o recurso ordinário ele basicamente traz os mesmos argumentos apresentados em sede de defesa. Tem até um questionamento aí da representação fiscal em relação à falta do cumprimento do requisito da dialeticidade recursal. Em suma, o recurso ordinário ele pede a decadência parcial das operações. Quanto ao mérito, ele pede a natureza constitutiva do ato declaratório, efeitos ex nunc, né? Ao invés de ex tunc, do ato administrativo que declara a idoneidade dos documentos. Pede também a aplicação do direito ao crédito com base no reconhecimento da boa-fé. E, subsidiariamente, ele pede a redução da multa em razão do seu caráter confiscatório. Eu estou afastando aqui no voto, eu não vou ler o voto para não cansá-los, é um processo bem simples. Eu afasto aí a preliminar de decadência, considerando ela prejudicada em razão da súmula 9 de 2017. Quanto à questão dos efeitos do ato declaratório da inidoneidade, eu trago aí a posição da jurisprudência consolidada do tribunal, no sentido de que a natureza é declaratória do ato e não constitutiva. Em relação ao direito ao crédito com base na boa-fé, a tese da súmula 509 do STJ, eu ressalto aí que não foram apresentados comprovantes de pagamento das operações, então qualquer argumento aí no sentido de demonstrar a boa-fé resta prejudicado aí diante da ausência dos comprovantes de pagamento injustificada. A única justificativa que é dada para não serem apresentados os pagamentos é o fato de que a empresa foi baixada. O auto de infração ele foi lavrado contra uma empresa baixada, mas esse fato, essa situação não está em discussão nos autos. E quanto à questão subsidiária da multa confiscatória, aí eu vejo óbice no artigo 28 para analisar o argumento e também dou por prejudicada a análise. Em resumo, eu estou conhecendo do recurso ordinário e negando provimento. É esse o voto. Doutor Flávio, parabenizo pelo voto, cumprimento pelo voto e pela análise. Representação? Parabenizo o voto do doutor Flávio. Nada a acrescentar, senhor presidente. Muito obrigada. Doutora Marilena, doutor Silag. Acompanha. E com uma ressalva. Você recebeu um processo bem facinho, viu, Flávio? Para comemorar o retorno das férias. Processo para reaquecer. Para reaquecer, isso aí. Doutor Flávio, eu estou anotando isso, viu? Também Tem que anotar, doutor Isabel. Estou anotando. Vou acompanhar. Desculpa, doutor Silag. Não, só cumprimento o doutor Flávio e vou acompanhando. Perfeito. Bom, registrado. Não provei. Ok, então vou encerrar o debate. Quórum.
Votação. Bom, então, o processo 50.23.221, o recurso ordinário foi conhecido e não provido. Julgamento. Muito bem, vamos ver. Todos encerrados. Bom, cumprimos a pauta. Então, agradeço mais uma vez o doutor Gildo que esteve aqui conosco hoje. Muito obrigado, doutor Gildo. E, então, eu dou por encerrada a sessão do dia 18 hoje. Nossa, sabe o que eu falei? Foi assim, eu não tinha percebido que já passamos da metade do mês de outubro. Bom, então eu dou por encerrada a sessão do dia 18 de outubro de 2024. E peço a gentileza para o Oswaldo encerrar a gravação.